E na entrevista de hoje nós recebemos o Dr. Marcelo Amato, ele que vai falar para nós sobre a osteofitose. Tudo bom, Dr. Marcelo? Seja bem-vindo aqui no programa. Tudo ótimo, muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos sua participação aqui com a gente. E para começar, né, esse nome osteofitose não é tão comum, a gente quase não ouve falar. O que seria essa palavra? A osteoptose, ela é o crescimento anormal de um osso próximo a uma articulação. Então, os osteócitos são mais conhecidos na coluna, né, como o famoso bico de papagaio. Faz parte de um processo degenerativo da coluna, né, ou seja, o desgaste da coluna, que também inclui vários estágios aí das hérnias de disco, né, acabam causando essa formação anormal de osso e, consequentemente, aí, os osteófitos. Certo. Bom, para começar, então, quando falou bico de papagaio, todo mundo já reconheceu, já até percebeu, né? Se tem ou então já identificou alguém da família, algum amigo que sofre disso, né, doutor? Agora, o senhor também chegou a citar que a osteoftose não é a exclusividade só da coluna, né? Infelizmente, pode acontecer em outras partes do corpo. Queria que você falasse um pouquinho disso. Sim, o osteófito ele pode acontecer no quadril, no ombro, no joelho, né? E o grande problema da formação dos osteófitos na coluna é que existem diversas ramificações nervosas, né? E o crescimento desse tecido ósseo anormal pode acabar levando à compressão de alguns nervos e, consequentemente, alguma lesão neurológica pode acontecer. Além disso, né, o osteófito ele pode comprometer a função dessa articulação, diminuindo a mobilidade da articulação e, no caso da coluna, a função de amortecimento entre os ossos acaba sendo comprometida também. E, doutor, quanto tempo se leva para que isso aconteça, né? Para que realmente consiga se diagnosticar que é uma osteofitose? É mais comum acontecer nas pessoas com mais de 50 anos, tá? Mas pode acontecer em pessoas mais jovens também, se existirem alguns fatores de risco aí associados. O tempo que demora para o osteófito se formar, ele é longo. Né? Então, começa com um pequeno desgaste e digamos assim, o bico, né, do papagaio, ele pode ir crescendo. Né? E, na verdade, essa formação, a osteofitose, é uma tentativa da natureza de mobilizar essa articulação. Então, o que pode acontecendo no passar dos anos é o bico, né, diria assim, o bico de cima, da vértebra de cima, vai se juntando com o bico da vértebra de baixo, até que eles se fundem e a articulação perde totalmente a movimentação. Então, é por isso que pessoas mais idosas, né, a partir de uma certa idade, começam a perder essa mobilidade. Né? Então, o idoso não movimenta mais tão bem a coluna quanto o jovem. Né? Isso é por conta dessa formação de osteófitos, e que num estágio muito avançado, realmente eles se juntam e a articulação perde totalmente a movimentação. Que interessante, doutor, essa reação natural do corpo, né, que o senhor falava pra gente, essa compensação, né? Agora, Marcelo, tem alguma coisa que nós fazemos ou então deixamos de fazer que contribui para a formação da osteofitose? Sim, com certeza. Primeiro é importante entender que existe uma predisposição genética, né, para a formação do osteófito e para o desgaste da coluna. Então, ou seja, tem gente que vai fazer tudo errado para a coluna e não vai ter problema nenhum, não vai ter osteofitose. E tem gente que vai fazer tudo certinho e que, infelizmente, vai acabar evoluindo com o problema. Né? Então, essa predisposição genética é um fator muito determinante para a formação dessa doença. Costumo dizer que tem mais dois fatores, além da predisposição genética, né? Que um é o envelhecimento, ou seja, quanto mais velho a gente fica, maior a chance do desgaste da coluna acontecer. Correto. E o outro, sem dúvida, são os fatores ambientais. Aí entram as coisas que a gente realmente pode fazer. Né? Então, a postura, por exemplo, ela é essencial. Posturas ruins para a coluna, seja na posição sentada, trabalhando ou em pé, vão prejudicar a coluna. Exercício, eu costumo dizer que exercício feito demais, de menos ou de forma errada, também prejudicam muito a coluna e podem favorecer a osteofitose. Então, cada pessoa tem que identificar aí o meio termo, né, e o que seria melhor para o seu corpo em termos de exercício. Mas, com certeza, o combate ao sedentarismo aí é muito importante para a gente lutar contra esse problema. Excelente, doutor. E sempre, né, a questão da prevenção é o que batem bastante na tecla, né? Porque uma vez que você já desenvolveu o problema, aí vai ter que tentar repará-lo. Sempre há a questão
da dor, né? Então tem que lidar com tudo isso, então que antes, né, se possa aí seguir já as orientações do Marcelo Amato que está passando aqui pra gente. Agora, doutor, uma vez que a pessoa já desenvolveu a osteoftose, quais são as reações que ela tem, quais são os desconfortos porque ela passa, é possível então já se notar assim, mesmo que uma pessoa sofre disso, ela mesmo consegue perceber ou isso é feito através de um exame médico? Sim, os primeiros sintomas, eles são dor e diminuição da amplitude de movimento, ou seja, uma restrição à movimentação, que acontece principalmente na coluna cervical, né, no pescoço, e na coluna lombar. Então, esses são os dois principais sintomas aí que fazem o paciente procurar o médico. E aí, o diagnóstico do osteófito mesmo, ele pode ser feito através do exame físico do médico e confirmado com um raio-x, né, que é um exame bem simples de ser feito, mas já é possível de ver essa formação óssea anormal no próprio raio-x. Ah, que ótimo, né? Uma vez que já se vê isso, fica muito mais fácil de fazer o tratamento. É aquela questão mesmo do acompanhamento médico que a gente sempre deixa para ir no médico quando já tá tudo muito difícil, já tá com muita dor, já tá com muito incômodo, a qualidade de vida já tá comprometida, né? Então, que se possa aí ter hábitos saudáveis e procurar um médico com mais regularidade. Agora, doutor, pensando numa postura saudável, a gente tem aí ouvintes que passam 8, 10 horas sentado na cadeira e às vezes 2 horas para ir para o trabalho e 2 para voltar também sentado. Como é que é uma postura correta? Como é que tem que ficar os pés, as costas? Como que a gente pode se perceber e começar a alterar um pouco os nossos hábitos? Na posição sentado, pensando aí principalmente na coluna cervical, né, as pessoas trabalhando com computador hoje em dia, é importante deixar o monitor na altura dos olhos, né, de uma forma que a pessoa fique olhando para frente, não para cima ou para baixo, né? Então, a gente imaginando sempre a coluna numa postura confortável e neutra, né, a gente consegue organizar os utensílios que a gente vai usar para a melhor posição. E para a coluna lombar, né, é importante que ela esteja bem apoiada na cadeira e as pernas também devem estar bem apoiadas no chão, de uma forma que forme um ângulo de 90 graus mesmo, né, com a coluna. Um pouco difícil de Se escrever, explicar né, pelo rádio, né? Sim. mais fácil mostrando, mas claro. a gente tem que entender que cada coluna, cada indivíduo tem uma coluna diferente e elas não são, obviamente não são iguais, né? Sim. E a curvatura delas muda de uma pessoa para outra, então é difícil a gente achar uma cadeira, por exemplo, que vai servir para todo mundo, é impossível, na verdade. Então a pessoa tem que tentar usar, às vezes, uma almofada ou procurar um outro modelo, alguma coisa que fique confortável mesmo, na posição que vai ficar aí a maior parte do tempo. E uma dica interessante é, se ficar muito tempo sentado, né, colocar um alarme mesmo no relógio, no celular, para tocar aí a cada 45, 50 minutos, para a pessoa levantar, né? Então, levantar, andar um pouco, alongar, tomar uma água, qualquer coisa, mas a posição sentada, a pressão nos discos intervertebrais na posição sentada é maior do que quando a gente está na posição em pé. Então, só de levantar, andar um pouquinho, já alivia um pouco os discos e a musculatura também que está ao redor da coluna já agradece também de movimentar um pouco. Excelente. Faz muito bem, até te dá um novo ânimo para continuar trabalhando, né? Quem sabe, dependendo do local onde você tá, ou descer a escada, ou subir para tomar uma água, né? Ir no banheiro, conversar ali um pouquinho com alguém, te dá um novo ânimo e faz um bem também para a sua postura. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, doutor, e na hora de dormir? Tem gente que dorme de um jeito que quando acorda tá doendo tudo, inclusive aí as costas. Tem algum jeito que a gente possa dormir que esteja prejudicando aí o nosso corpo? Então, isso é importante, porque, na verdade, na hora de dormir, a gente tem que repousar o corpo totalmente, né? Se tá acordando com dor, tá errado. A gente passa um terço da vida dormindo, né? E esse terço aí, ele tem que ser repousador. Sim. De uma forma geral, né, a posição de lado, ela é mais adequada para a coluna, né? É possível dormir de barriga para cima também, né? Com alguns colocando um travesseiro embaixo do joelho, ajustando bem o travesseiro para apoiar bem o pescoço, mas é mais fácil até para orientar de forma, né, sem mostrar, né, que a posição de lado é mais fácil de dormir. Agora, o colchão ele precisa ser adequado,
e o travesseiro também precisa ser adequado para cada pessoa. Né? Perguntar, doutor, a questão do travesseiro, que tem gente que não dorme com um, dorme com 3 travesseiros, né? E não é nem aquele travesseiro ali no meio das pernas, gosta de dormir alto, às vezes com mais de um travesseiro, né? Então tem já suas manias, os seus hábitos, e a pessoa às vezes pode estar prejudicando o corpo, como o senhor falava pra gente. Passamos muito tempo dormindo e tem que ser um hábito muito gostoso, né? Uma das coisas melhores que a gente pode fazer no nosso dia tem que servir ali para realmente o que o sono faz para o nosso corpo, né? Que é um bem por completo, né? Uma dica boa aí pedir para alguém, né, olhar atrás, ou seja, a pessoa tá de lado, né, deitada de lado com os travesseiros embaixo da cabeça, e pedir para alguém olhar atrás e ver se a cabeça está bem alinhada com o restante da coluna. Porque se a pessoa está usando 2, 3 travesseiros, é bem possível que a cabeça esteja mais elevada, né? Ou se a pessoa dorme sem travesseiro ou com travesseiro muito fino, que a cabeça esteja mais baixa do que o restante da coluna. E aí não é legal, é mais interessante deixar a cabeça bem alinhada, que a coluna fica neutra e consegue descansar. Ótimo. Agora, doutor, voltando lá para quem já tem a osteoftose, tem algum cuidado especialmente para essa pessoa? Como funciona a questão do tratamento? Dá para reverter a coluna ao que era antes? O tratamento ele vai variar desde medicações e fisioterapia até mesmo alguns procedimentos cirúrgicos. O objetivo não é reverter, né, a deformação óssea ali, né? Então, por exemplo, se existe alguma compressão neurológica ou alguma instabilidade da coluna que foi causada aí pelo esse desgaste associado à osteoartrose, é possível que o paciente precise de uma cirurgia para descomprimir o nervo ou para estabilizar a coluna. Né? Então, agora é importante o pessoal entender que essas cirurgias, elas nunca são curativas, né? A cirurgia ela não vai curar o processo da osteoftose, ela vai resolver o problema de uma articulação, de um bico de papagaio, 2 ou 3 discos ali que estão acometidos, mas o restante da coluna está ali, né? E se não for adotado essas medidas que a gente está conversando, né, de postura, de exercício, tudo, a coluna vai continuar desgastando. E a pessoa faz a cirurgia num segmento e, de repente, o outro segmento está doente de novo, a gente precisa de outra cirurgia. Então, não adianta em nada, né, fazer um tratamento cirúrgico e não adotar essas medidas, né? E com relação ao tratamento medicamentoso, né, também medicamentoso e fisioterápico, né, que é o tratamento clínico, é o que a gente faz na maioria dos casos, né? Uma maioria melhora com esse tipo de tratamento sem precisar de cirurgia, mas também de novo essas dicas aí de exercício, tudo de postura devem ser adotadas em todos os casos. Né? Ótimo, Marcelo. E no comecinho da nossa entrevista, o senhor falava pra gente sobre a questão da predisposição genética, que tem aí um peso determinante, né? Agora, as pessoas que talvez estejam muito acima do seu peso, ou então até mulheres grávidas, ou até a questão do próprio seio, que às vezes a pessoa não tem, parece que uma estrutura ali, como que fica todos esses fatores? Eles podem comprometer, causando uma osteoftose, ou então qualquer outro problema na coluna? Podem sim, né? Um dos maiores inimigos aí é o excesso de peso, né? Que a coluna ela não foi feita para aguentar o sobrepeso, né? Então a obesidade, ou enfim, qualquer situação aí que aumente o peso do corpo vai prejudicar sim a coluna, principalmente se a coluna não estiver bem preparada, né? Então, por exemplo, alguns atletas aí, halterofilistas, têm o peso corporal muito elevado, mas tem uma musculatura, né, ao redor da coluna que dá uma sustentação suficiente para aguentar aquele peso todo. Né? Então, é uma associação aí de fatores. Encontrar o peso ideal para cada pessoa e trabalhar essa musculatura, né, com os exercícios para que ela dê a sustentação